Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo. Esse livro então que é um clássico, mais um clássico dele, que é o autor do que é realmente o livro tido como o mais lido para aqueles que estão buscando o sucesso, que é o livro Pense e Enriqueça, que ele escreveu em 1937 e se tornou o livro de psicologia aplicada mais vendido de todos os tempos. Os ensinamentos desse livro que nós fizemos, eu fiz o livro inteiro, aqui também uma série, ela tá aí uma playlist que eu posso deixar destacado aqui, se você não tiver visto, se tiver interesse de ver. Ele influenciou gerações inteiras de líderes que buscavam sucesso, gerando a pedra fundamental para todos os outros escritores de autoconhecimento e pensamento motivacional. Então a gente já vê que o Napoleão Hill, ele é uma pessoa que estava pensando muito além só do umbigo dele, ele pensava no todo, ele tinha uma missão grandiosa, acredito, tanto assim que ele foi guiado, ele foi sendo levado a estar fazendo essa pesquisa que tomou, aqui ele diz 30 anos da vida dele, no livro Pense e Enriqueça, 25. Então ele foi o Andrew Carnegie, um bilionário escocês, que disse a ele que ele poderia fazer essa pesquisa para estar trazendo então a filosofia do sucesso, ou seja, mostrar o caminho para as pessoas que estão perdidas, que como diz o Earl Nightingale no livro dele, O Estranho Segredo, há apenas 5% da população de todo o planeta que encontra esse segredo e sai da falta e da escassez. Os outros 95% simplesmente passam por aqui, do berço ao túmulo, apenas sobrevivendo, apenas ali tendo o mínimo para se manter, sem poder viver a vida grandiosa que a abundância e a prosperidade pode proporcionar. E aí então eu acho interessante que a gente saiba quem é Napoleão Hill para entender que, apesar do livro trazer o nome do diabo, que às vezes a gente tem um monte de barreiras contra ele, nós não gostamos dele, então por isso talvez a gente possa até perder a oportunidade de ler esse livro, de entender essa mensagem grandiosa que pode transformar a nossa vida. E aí eu gosto de ler essa parte aqui então, que ele diz que ele, depois de todos esses 30 anos de pesquisa, ele encontrou o diabo e arrancou dele uma confissão fantástica, revelando onde ele mora. Então aqui nesse livro ele vai nos dizer onde ele mora, por que ele existe e como ele ganha o controle da mente das pessoas e o principal, como qualquer um pode vencê-lo. Então, gente, eu acho que só isso vale a pena a gente baixar toda e qualquer reserva que a gente tenha contra o título, qualquer reserva que a gente tenha contra o diabo, até porque ele diz aqui no livro, que ele contou que ele só existe na mente de quem acredita nele. E que quem acredita nele é quem se deixa guiar pelo medo. E aí ele explicando aqui que ele vai dizer como nós podemos vencê-lo. Então ele vai explicar para a gente como vencer o medo. Porque ali no livro Pense e Enriqueça, ele diz que quem traz o medo para a nossa mente são a insegurança e a dúvida. Essas duas aí trazem o medo. E quem abre a porta da nossa mente para o diabo entrar é o medo. Então, se a gente extinguir o medo, e aí ele continua aqui, quando você terminar essa história do diabo, você saberá muito mais sobre Deus. E eu acredito que está aí a chave de tudo. Porque quando a gente acredita no diabo, quando a gente deixa o medo, a gente se entrega ao medo e deixa o medo abrir a porta da nossa mente para o diabo entrar e nos manter na falta e na escassez, não nos deixar viver a vida que Deus está sonhando para a gente, é porque nós não entendemos Deus. Porque quando a gente entende que Deus é o absoluto, Deus é o absoluto, além de Deus não há nada. Tudo está em Deus e nós somos deuses embriões, como diz o livro de Mirdá, e nós estamos fazendo uma experiência encarnados. E então aqui nessa realidade dual,
há luz e sombras. Então aqui, se a gente não prestar muita atenção, a gente acaba cultivando a escuridão, a sombra no nosso mental. Mas tudo se passa pelo nosso pensamento, tudo está no mental, assim como a nossa vida está acontecendo no mental de Deus, a nossa realidade acontece de acordo com aquilo que a gente pensa. E aí ele também diz aqui, este livro é um curso generoso em psicologia, deixando claros os princípios de como funciona a mente humana. Porque aí eu acredito que a única forma da gente conseguir se libertar é saber, é conhecer. A gente sabe como funciona e aí a gente age para colocar em prática esse conhecimento, aí ele se torna poder. E aí a gente sai para o abraço, a gente aprende, como ele diz ali no livro Pensa e Enriqueça, a dominar o nosso sexto sentido. E nesse momento a gente entra em total fusão, como o professor Hélio Couto diz, acredito, é dessa forma que eu tenho entendido, vendo os vídeos do professor Hélio Couto, lendo os livros de Chico Xavier e lendo os livros de Napoleão Hill agora, tudo isso está me levando a entender dessa forma, é apenas a forma como eu estou entendendo que eu estou passando para vocês, que a gente entra então em fase com o todo e pode cocriar com ele a vida que a gente está buscando, a vida dos sonhos divinos, porque ele diz, Napoleão Hill, que depois que a gente consegue estar dominando o sexto sentido, a nossa centelha divina, que ele chama de outro eu, ela nos avisa quando há um perigo antes da gente cair nele, a tempo da gente evitar, e ela nos avisa quando há uma oportunidade, a tempo da gente aproveitar. E aí aqui então nós estamos no segundo capítulo desse livro, e nesse último subtítulo ele falava que a fé tem um novo significado para ele. Ele entendeu que apesar deles estarem em uma depressão econômica, foi lá no ano de 1929, ele estava conseguindo ele estava tendo ideias para ter dinheiro, para ter todas as contas dele pagas, porque ele estava se deixando completamente guiar pelo outro eu dele. E aqui ele diz também uma outra coisa que ele aprendeu, que foi o último parágrafo desse subtítulo. Aprendi que todos aqueles que se deparam com dificuldades que parecem insolúveis podem resolvê-las e ainda melhor lidar com elas se estiverem dispostos a esquecer suas próprias dificuldades e partir para ajudar outras pessoas que porventura estejam passando por dificuldades maiores. Então aí ele dando uma dica grandiosa, e eu acredito que aqui a gente entende tudo. Ele passou por tantos percalços e ele continuou ali, mesmo quando a razão dele estava quase conseguindo fazer com que ele voltasse para o vale, com que ele escorregasse de novo, com que ele saísse do caminho que ia levar, o outro eu dele vinha e o sustentava, porque a missão dele era muito maior, era muito grande, ele ia com isso, com esse trabalho, ajudar muita gente. Como disse no início, os ensinamentos dele influenciaram gerações inteiras de líderes que buscavam sucesso, porque eu vi ali a Clara Santion, eu acredito que é assim o sobrenome dela, desculpa se estiver errado, ali que fala sobre o Grabovoi, ela dizendo que a prosperidade financeira, ela dá tranquilidade para que a gente possa desenvolver o nosso lado espiritual, eu diria fazer a nossa reforma íntima sem distração, porque eu acredito que quando a gente está assim, por exemplo, digamos, só um exemplo, se a gente mora embaixo da ponte, fica mais difícil a gente conseguir ter pensamento positivo, fica mais difícil a gente conseguir ser o guardião do nosso mental se a gente tem que estar buscando pensar como é que a gente vai comer, como é que a gente vai resolver o básico, que é matar a nossa fome. Então eu acredito que é por aí, quando a nossa... o que a gente vai fazer, ele é muito maior, ele vai ser para o reino de nós, ele é para o todo, não é só para a gente, aí então o nosso trabalho ele é ainda mais iluminado, ele é ainda mais direcionado, acredito. Então aqui ele continua nesse subtítulo, o valor de dar antes de tentar conseguir.
Tenho plena certeza de que nenhum esforço que podemos fazer em prol daqueles que estão em momentos de dificuldade ocorre sem algum tipo de recompensa adequada. Olha só, gente, aquela coisa, por mais que possa se pensar, isso é piegas, tá falando que vai ajudar os outros, mas só tá pensando nele mesmo. Eu não acredito, eu acredito realmente que quando a pessoa entendeu que aqui é uma passagem, que tudo aqui passa, que tudo, como o professor Hélio Couto diz também, que a forma mais egoísta de ser é fazer o melhor para o outro, porque só assim a gente vai sair o melhor possível na fita. Então, poxa, se tudo que a gente vai oferecer para o outro vai voltar para a gente, por que não oferecer o melhor então? E aí ele dizendo que todos os momentos, nenhum esforço que nós podemos fazer em prol daqueles que estão em momentos de dificuldade ocorre sem algum tipo de recompensa adequada. Ou seja, não é de graça. O trabalho voluntário que a gente está fazendo está sendo o melhor, é o que é melhor remunerado possível. Nem sempre a recompensa vem daquelas próprias pessoas para as quais prestamos serviços, mas ela virá de uma fonte ou outra, ou seja, a conta tem que fechar no final, não fica nada. O professor Hélio Couto diz que como ele fala, o absoluto, ele não fica devendo nada, você faz, ele dá mais, você faz, ele dá mais, você faz, ele dá mais. Mais ou menos, não é que talvez não seja com essas palavras, mas foi isso que ele disse. Desconfio seriamente de que nenhum homem pode utilizar-se dos benefícios desse outro eu enquanto estiver impregnado pela ganância e pela avareza, pela inveja e pelo medo. Gente, olha, eu acho que depois desse livro, se eu não tiver entendido... Se eu não tiver mudado a minha forma de pensar, eu acho que daí não vai ter mais jeito, porque ele é tão claro, ele é tão... Olha aqui, gente, nenhum ser humano pode se utilizar, porque ele está contando tudo aqui que o outro eu dele fez ali para ele. O outro eu, ele avisa se há um problema, se há um obstáculo, a tempo da gente evitar, avisa quando tem uma oportunidade para a gente aproveitar, porém, nós não podemos acessar esses benefícios do outro eu enquanto a gente estiver impregnado pela ganância. Se a gente quer que o outro eu traga porque a gente quer encher a nossa casa de torneira de ouro, a gente quer dar o melhor para os nossos filhos, a gente quer mesmo passar por cima de todos os outros, tem que ter aquele sem nada, porque quem é que vai trabalhar para a gente se a gente tem esse pensamento egoísta, dessa forma que a gente não entendeu que o egoísmo positivo é aquele que a gente está pensando em fazer o melhor para o outro, porque assim vai retornar para a gente. E aí, se a gente não entendeu isso, aí ele disse que dessa forma não é possível utilizar esses benefícios desse outro eu. Mas, se eu estiver errado nessa conclusão, ainda tenho a honra de ser aquele que achou paz de espírito e alegria por meio de um ponto de vista que não estava correto. Olha que legal, eu faço coro aí com ele. Se eu estiver errada nessa forma de pensar também, pelo menos eu vou ficar alegre por ter encontrado paz de espírito, porque só assim eu acredito que dá para ter paz de espírito e ser alegre num mundo de tanta discrepância, num mundo onde parece que tudo é injusto, eu acredito. Parece. Eu preferiria assim, estar errado e feliz a estar certo e infeliz. Mas esse ponto de vista não está errado. Gostei dele aqui. Então, apesar de aqui tudo tem o seu dual, tudo é dual, tudo é relativo. Então, a minha verdade é a minha verdade, a sua é a sua, a dele é a dele. Mas eu acredito que quando a verdade das leis naturais da vida, da lei da causa e efeito, da lei do ritmo, de todas essas leis que mostram, que vão nos empurrando para nos mostrar, essas são absolutas, essas leis
Qualquer um ali que subir no 10º andar e pular da janela, seja ele preto, branco, bonito, feio, rico ou pobre, ele vai cair e se estatelar no chão. É igualzinho para todo mundo. Então isso é absoluto. E essas leis, se a gente prestar um pouquinho de atenção, elas vão nos empurrando para nos mostrar, olha, apesar de haver certo e errado, de não haver certo nem errado, de ser relativo, há aquela parte ali que vai te levar para onde está vibrando, onde você vai ficar ali no equilíbrio, onde está vibrando mais para próximo do que é absoluto. Então é isso que ele está dizendo aí. Esse ponto de vista não está errado, eu concordo com ele. Enquanto eu estiver de bem com o meu outro eu, serei capaz de adquirir qualquer coisa material de que precise. O professor Hélio Couto diz, quando a gente entra em fase com o todo, a gente pode cocriar casa, carro, apartamento, namorado, namorada, tudo mais que a gente quiser. Além disso, serei capaz de conquistar felicidade e paz de espírito. O que mais poderia alguém querer? Então, olha, gente, tem tudo aí, tá tudo aí. Como é que a gente consegue? Não colocando a avareza, a ganância, a inveja e o medo na frente. O único motivo que me inspirou a escrever este livro foi um desejo profundo e sincero de ser útil a outros. E olha, gente, aqui ele disse tudo também. Um desejo profundo e sincero, porque é isso a nossa centelha consegue detectar na gente. Se a gente estiver ali falando, não, vou escrever esse livro, tá, centelha, a gente não consegue enganar o nosso outro eu, a nossa centelha divina. Eu vou enganar, eu vou dizer que eu vou fazer esse estudo, mas eu só quero que tudo aconteça comigo, eu só quero estar de bem com o meu outro eu, para que ele faça com que eu adquira tudo que eu quero, toda a riqueza material e mais paz de espírito e felicidade, e que eu seja muito feliz, mas é só para mim, na verdade, o outro que se dá, quando ele entender, por enquanto eu tô querendo só para mim mesmo, eu acredito que não é possível fazer isso com o nosso outro eu. Por isso ele está dizendo aqui que isso o que o inspirou a escrever esse livro foi um desejo profundo e sincero de ser útil. E eu acredito que isso foi sentido pela centelha divina dele, por isso ela se apresentou assim com tanta boa vontade para ajudá-lo a alcançar esse objetivo. Compartilhando com eles tanto quanto eles estejam preparados para aceitar a fortuna que se tornou minha no momento em que descobri meu outro eu. Olha, gente, ele está dizendo que ele teve esse desejo sincero de ser útil, mas, no entanto, ele não pode nos obrigar a entender e a colocar em prática. Ele diz lá no livro Pense e Enriqueça que conhecimento é poder, e ele está trazendo aqui no livro o conhecimento, ele está explicando, o diabo só existe na sua mente se você cultivar o medo. Porque se você confiar em Deus, que é o absoluto, não existe diabo. Não existe inferno. Então, mas se você não, ele está explicando, ele está dando aqui a informação. Porém, ele diz ali no livro que essa informação ela só é transformada em poder quando ela é acionada, quando a gente coloca ela em ação. Ou seja, quando a gente pratica aquilo que ele está dizendo aqui. Se a gente só ler e dizer, sim, tá certo, mas a gente não colocar em prática, a gente não começar a ser o guardião do nosso mental, realmente ali prestando atenção naquilo que a gente está pensando, realmente quando vier a raiva, o ressentimento, a mágoa, quando vier o medo, a gente diz, não, a minha centelha divina é maior do que isso, Deus é absoluto, não tem por que eu ter medo. Então, desse jeito, enquanto a gente não estiver no presente, porque enquanto a gente deixa os pensamentos negativos nos levarem para o passado ou para o futuro, eu acredito que também a gente não tem essa força, não tem essa proteção para lutar contra o medo. A gente só tem armas para lutar contra o medo no presente. Então, seria aí esse primeiro passo, acredito eu, estar no presente a maior parte do tempo possível. Essa riqueza
Felizmente, não pode ser medida em termos materiais ou financeiros, porque ela representa muito mais do que isso. Olha, gente, ele dizendo que a partir do momento que ele encontrou o outro, descobriu o outro eu dele, começou a interagir com ele, então ele aceitou a fortuna que se tornou dele. Ele está dizendo que ela representa muito mais do que a riqueza material. Ele já disse no livro Pense e Enriqueça também, que o enriqueça em todos os setores, não é só o dinheiro. Riquezas materiais e financeiras, quando reduzidas aos seus valores líquidos, são mensuráveis em termos de saldos bancários. Saldos bancários não são mais fortes do que bancos. Essa outra forma de riqueza da qual falo é imensurável, não somente em termos de paz de espírito e contentamento, mas da mesma forma como é manifestada naqueles que são adeptos da oração. Quando rezo, meu outro eu me ensinou a concentrar-me nos meus objetivos e a me esquecer do plano que deve ser atingido. Não estou sugerindo que objetos materiais devam ser adquiridos sem planos. O que eu estou dizendo é que o poder que transforma os pensamentos e desejos em realidade tem sua fonte na infinita inteligência que, por sua vez, conhece mais sobre os planos do que quem está fazendo a oração. Olha, gente, olha que dica interessante. O poder que transforma os nossos pensamentos e desejos em realidade, a fonte desse poder é a inteligência infinita, que conhece mais sobre os nossos planos do que nós mesmos. Por isso ele está dizendo que o outro eu dele disse a ele que quando ele for rezar, não é para ele se concentrar nos objetivos e esquecer o plano que deve ser atingido. Ou seja, aquela coisa do como. O como não é da nossa conta. Façamos a nossa parte, confiemos. E aí a gente dá carta branca para Deus fazer a parte dele. Colocando o caso de outra forma, não seria mais inteligente quando em oração confiar na mente universal para nos entregar o plano que melhor se adapte à realização do objetivo da nossa oração? Então, digamos que a gente está ali rezando, pedindo, porque a gente quer muito mesmo um emprego, mas a gente está pensando em um emprego, talvez a gente acredite que o mercado na nossa profissão está muito cheio, não tem como, e a gente está na pandemia, e está difícil, e é a crise, e a gente está pedindo isso, mas essa inteligência infinita, a mente universal, ela sabe que ela pode dar muito mais, que ela pode dar aquele emprego dos nossos sonhos, que é possível, mesmo que a gente já esteja aí fora do mercado há muito tempo. E aí então se a gente põe o como, olha, eu quero que seja nessa empresa assim, que aconteça, aí pronto, fechou, a gente restringe, aí então a inteligência divina não pode mais fazer o trabalho dela, porque ela respeita o nosso livre-arbítrio. Minha experiência com oração me ensinou que tudo aquilo que resulta de uma oração é um plano que é adequado e adaptado para o atingimento do objetivo da oração, por um meio natural e material. O plano deve ser transmutado por meio de uma ação de alto esforço. Então, o resultado da oração é um plano. E esse plano, ele é adequado e adaptado para atingir o objetivo da oração, aquilo que a gente está pedindo, ele é por si só, ele vai atingir esse objetivo, mas ele deve ser transmutado por meio de uma ação. Acredito que é como quando ele fala ali do conhecimento. Sem ação não se transforma em poder, não se realiza. Eu não conheço nada a respeito de qualquer tipo de oração que possa funcionar favoravelmente em uma mente dominada, mesmo que em menor grau pelo medo. Olha, gente, que interessante.
Eu não conheço nada a respeito de qualquer tipo de oração que possa funcionar favoravelmente em uma mente dominada pelo menor grau que seja pelo medo. Se a gente estivesse deixando dominar, se deixando levar pelo medo, então aí não adianta oração nenhuma. Porque a gente lembra ali no início, quando ele disse, o medo o diabo é uma figura idealizada pelo ser humano através do medo, é o medo que traz o diabo para a nossa mente. E se a gente está ali rezando para Deus, mas a gente está mantendo o diabo na nossa mente, então como é que essa oração ela pode ter um retorno favorável? Eu acredito, eu entendi pelo menos nesse parágrafo aqui, que foi isso que ele quis dizer. Um novo meio de orar. Desde que me tornei íntimo do meu outro eu, minha forma de orar modificou-se. Eu costumava rezar somente quando encarava dificuldades. Agora, rezo antes da dificuldade quando possível. Eu agora rezo não mais pelos bens e pelas grandes bênçãos deste mundo, mas para ser merecedor de tudo que já possuo. Acho que esse meio de orar é melhor do que o antigo. Outra dica de ouro aqui do nosso Napoleão Hill, então, que a gente, por enquanto, a gente ainda costuma rezar só quando a gente está ali na dificuldade mesmo e só rezar para pedir para a realização daquilo que a gente está buscando. E aqui ele mostrando um novo meio de rezar para agradecer pelas bênçãos deste mundo. E aí, eu me lembro aqui do livro Picos e Vales, do Spencer Johnson, lá no Picos e Vales, ele explica que aqui é natural ter picos e vales e que quando a gente está ali no vale, a gente só fica lá mais tempo, quando a gente está passando alguma dificuldade, que é o que ele chama de vale, enquanto a gente não entender que a gente deve relativizar. E como é que a gente relativiza, acredito eu? Isso ele não diz no livro, mas eu que entendo que a gente relativiza quando a gente consegue encontrar motivos para agradecer. Nossa, apesar de tudo, eu tô morando embaixo da ponte, eu não tenho o que comer, mas o que eu tenho para agradecer? A gente vai encontrar, eu acredito, alguma coisa para agradecer. Talvez algumas pessoas possam até dizer, isso é fácil de dizer quando a gente não está nessa situação, quando a gente não passou por isso, mas aqui o próprio Napoleão Hill, ele chegou a ficar zerado, ele não tinha, e tinha, por exemplo, a Lisa Nichols, uma pessoa que aparece ali no livro Segredo, da Rhonda Byrne, ela conta também que ela ficou mais ou menos nessa situação, sem absolutamente nada, quase sem lugar para morar, com um filho recém-nascido, que ela não tinha dinheiro para comprar fralda. Hoje ela é uma multimilionária, ela estava ali como exemplo no filme e ela disse isso exatamente, que ela tinha uma das formas que ela explica, é isso, ela encontrou como sair de uma depressão agradecendo, dizendo que não, tendo fé nela, que ele fala aqui também nesse livro. Então eu acredito que isso que ele está dizendo aqui de orar pelo agradecer, ele não fala em agradecer, ele diz que ele reza não mais pelos bens e pelas grandes bênçãos deste mundo, mas para ser merecedor de tudo que já possui. Eu acredito que deve ser a mesma coisa que a Rhonda Byrne diz lá, para agradecer o poder da gratidão. Da gratidão, ainda que a coisa seja que tá parecendo que tá feia mesmo, mas a gente encontra alguma coisa bonita para agradecer e aí tudo vai se transformando, tudo vai se transmutando de treva em luz. A inteligência infinita parece não ficar ofendida quando rendo graças e mostro que sou grato por todas as bênçãos que coroaram meus esforços. Fiquei maravilhado quando primeiro tentei esse plano de oferecer uma oração de agradecimento por tudo que eu já possuía, pois assim descobri a vasta riqueza de que já dispunha e não apreciava. Olha só, aquela coisa, quando a gente se dispõe a agradecer por tudo aquilo que a gente já tem, aí a gente descobre que a gente é muito mais rico do que a gente imaginava.
E vocês sabem que riqueza atrai riqueza, não é isso? Quando a gente descobre que a gente é rico, a gente fica alegre. E a alegria é o combustível que chama o dinheiro. É a amiga mais próxima do dinheiro. Se não tiver alegria na sua vida, fica muito difícil convidar o dinheiro para a festa. Por exemplo, descobri que eu tinha um corpo maravilhoso que nunca havia sido seriamente danificado pela doença. Eu estava com uma mente razoavelmente tranquila, equilibrada. Tinha uma imaginação criativa com a qual eu poderia prestar um serviço muito útil para um grande número de pessoas. Eu era abençoado com toda a liberdade que desejava, tanto de corpo quanto de mente. Nutria um desejo ardente de ajudar outros que não tinham a mesma sorte. Olha quantas bênçãos, gente. Quantas bênçãos ele acabou de enumerar aqui que fazem dele uma pessoa riquíssima, ainda que ele não tenha um centavo. E como que a gente, muitas vezes a gente passa batido, a gente não vê essas bênçãos. Ter esse desejo ardente de ajudar o outro, que seja um desejo genuíno realmente, eu acredito que é uma bênção imensa. Ter um corpo funcional, porque eu já vi pessoas que passam o dia tomando café para se manter acordado e à noite toma remédio para dormir, outros que tomam remédio contra a depressão, outros que aconteceu, sei lá, um monte de coisa, outros até uma prisão de ventre. Imagina você não conseguir evacuar, você tá ali enfesado literalmente. Então, tudo isso, gente, é bênção. A gente tem um corpo funcional, um corpo que se autolimpa, um corpo e uma mente tranquila, como ele está dizendo aqui, em contato com uma mente razoavelmente bem equilibrada. A gente não enlouqueceu completamente ainda. Gente, quanta coisa. E uma coisa que eu repito sempre: ter o ar para respirar, ter o pulmão com capacidade para trazer esse ar que é a vida para a gente, não é? Eu acredito que a gente só dá mesmo valor, só entende. Infelizmente, é aquela coisa, ele diz ali no livro Pense em Riqueza, aquilo que é o vital, que é o mais importante para a gente, é gratuito, e aí a gente acha que não precisa agradecer. Descobri que a felicidade, o maior de todos os objetivos do ser humano, era a minha de qualquer maneira, com depressão econômica ou sem depressão econômica. Por último, descobri que eu tinha o privilégio de me aproximar da inteligência infinita, tanto com o intuito de agradecer pelo que eu possuía e por iluminar e direcionar meu caminho, quanto para pedir mais bênçãos. Olha que interessante, gente. O que ele está dizendo aqui, a felicidade é nossa com ou sem pandemia. A felicidade é nossa com ou sem depressão, com ou sem crise. Desde que a gente tenha entendido isso que ele está dizendo aqui, que a gente tenha gratidão por todas essas coisas gratuitas que Deus nos dá. E aí a gente descobre que a gente é mais rico do que a gente imagina, e dinheiro atrai dinheiro, riqueza atrai riqueza. E aí ele, sempre é interessante repetir isso, nutria um desejo ardente de ajudar outros que não tinham a mesma sorte. E aí, por último, ele entendeu também o privilégio de poder se aproximar da inteligência infinita, que ela estava ali aberta para ele, tanto para agradecer pelo que já tinha e também para poder pedir mais bênçãos, porque eu acredito que a inteligência infinita também, ela está ali, mas ela não é vingativa, é evidente que não. Porém, ela é aquela coisa, ela nos experimenta com pouco para ver se a gente está preparado para ter muito. Como é que ela vai nos dar mais, se aquilo que ela já está nos dando, que é
tão vital, tão importante, a gente não está percebendo, a gente não está reconhecendo e por isso a gente não está agradecendo, a gente só está reclamando que a gente não tem nada. Aí o que ela precisa? Para o nosso bem, nos dá mais falta e escassez, que aí a gente entende olhando, nossa, mas é mesmo, agora tá bem pior ali, eu ainda tinha isso agora, e aí como será que eu faço para sair dessa? Ah, agradecendo pelo que eu já tenho. Então é só para nos ensinar que às vezes a gente vai ficando com menos, menos e menos, porque aí quando a gente entende aqui, quando a gente tem esse privilégio que ele está dizendo aqui, de poder então se aproximar da inteligência divina para agradecer tudo que a gente tem, aí a gente tem também caminho aberto para pedir muito mais bênçãos, que com certeza virá, assim como ele está mostrando aqui na prática que veio para ele. Pode ser útil para cada leitor deste livro fazer o inventário de seus ativos intangíveis. Tal inventário pode mostrar que existem ativos que não têm valor, ou seja, aqueles ativos que a gente acabou de falar aí, o ar que a gente respira, um corpo saudável, um corpo que se autolimpa, comida na mesa, família, amigos, saúde em todos os setores. Sem isso nós não viveríamos. Então ele diz, tal inventário pode mostrar que existem ativos que não têm valor, não existe, por nada a gente venderia. Tá bom, então o meu pulmão tá precisando agora, eu tô aqui, tô precisando ser entubado, aí então me vende seu pulmão, que tá bom, que não precisa. Quem vai fazer essa venda? Ninguém, porque isso não tem valor, isso é o nosso ativo de maior valor. E aí quando a gente consegue perceber isso, consegue agradecer por isso, aí a gente atrai tudo aquilo mais que a gente está buscando. Acredito que é isso, gente, é isso que eu estou entendendo desse livro grandioso, que traz aqui também, pelo próprio Napoleão Hill, que o medo é a ferramenta de um diabo idealizado pelo homem, idealizado pelo ser humano. A fé inabalável em si mesmo é tanto a arma que derrota este diabo, quanto a ferramenta que o homem utiliza para construir uma vida de sucesso. Ou seja, uma faca de dois legumes aí, essa fé. Ela é a mesma que derrota esse diabo e a mesma ferramenta que utiliza para construir uma vida de sucesso, porque é o próprio que não está deixando a gente ter sucesso. E é mais do que isso também, essa fé na gente. É uma conexão direta com as forças irresistíveis do universo que apoiam o ser humano que não acredita em fracassos e derrotas, senão como experiências meramente temporárias, experiências que acontecem para nos forjar, como se nós fôssemos assim, aquela pedra bruta que vai ser transformada naquele diamante lindíssimo, que vai brilhar de forma lindíssima, mas para isso precisa ser lapidado. E não é por maldade, é só para que a gente possa soltar o nosso brilho. Nós que somos seres infinitos, estando seres humanos. E aquilo que a gente deve tá fazendo para conseguir mostrar todo o nosso brilho, fazer então se deixar fazer então essa lapidação, que é aquela forma então da gente estar entrando em fase com o todo e pegando o caminho que leva de volta para ele. E ainda, nesse meio tempo, vivendo na maior facilidade, alegria e glória aqui, enquanto estivermos aqui. Tá bom, gente? Espero que esteja ficando simpática essa leitura, espero que vocês estejam curtindo. Se estiverem e quiserem curtir o vídeo também, eu vou ficar super feliz, tá bom? Muito obrigada, eu espero contar com vocês então para o próximo subtítulo, que vai ser alguns sinais que nós subestimamos, tá bom? Então até o próximo vídeo, obrigada, tchau!